O que acontece? Acontece que eu faço com que uma corrente elétrica passe por esse meu solenoide. A corrente elétrica vai entrar por um ponto, por um lado do fio, e sair pelo outro. O que vai acontecer? Se vocês bem se recordarem, nesses pontos aqui eu terei quantas circunferências? Eu terei, nesse meu exemplo, eu teria aqui uma espira, duas espiras, 3 espiras, 4 espiras, 5 espiras. Quanto maior o número de espiras nesse meu solenoide, maior vai ser a intensidade do campo magnético gerado por ele. Então significa o quê? Significa que a intensidade do meu vetor de indução magnética ela é diretamente proporcional à quantidade de espiras, no caso o número n. Então significa que nesse meu exemplo, se eu tivesse mais uma volta, eu teria o meu campo magnético ampliado, intensificado, ele vai aumentar. E se eu diminuir de 5 para 4, ele vai diminuir a sua intensidade. Isso porque o número n ele vai influenciar no valor do campo magnético gerado pelo centro do meu solenoide. Outra característica importante é o que? É a distância entre cada espira circular. A distância entre cada espira circular ela é considerada também. Quanto maior a distância entre cada espira, menor será a intensidade do vetor de indução magnética. O que significa? Significa que a distância n ela vai ser inversamente proporcional ao valor da intensidade do meu vetor de indução magnética. Como em uma situação eu posso ter milhões de espiras circulares, centenas de espiras circulares formando um solenoide, eu irei considerar não a distância entre cada uma, mas sim o comprimento total do meu solenoide. Esse comprimento total do meu solenoide, eu chamo ele de comprimento L. O número de espiras, nós chamamos ele de valor N. Então, o número de espiras, ele tem valor N. Ele pode ter, aqui no exemplo, 5, mas pode ter menos ou pode ter mais do que isso. Para ser um solenoide, eu tenho que ter mais de uma espira circular. A partir do momento que eu tenho 2 espiras circulares, eu posso dizer que ali eu tenho um solenoide. Vamos lá, analisando o campo magnético. Para me analisar o campo magnético aqui nessa minha espira circular, eu tenho que utilizar a regra da mão direita. Eu tenho que em cada curva eu teria um campo magnético rotacional. Em cada ponto desse aqui eu teria um campo magnético rotacional. Analisando pela regra da mão direita, eu terei que esse meu campo rotacional ele vai girar no sentido anti-horário na parte de baixo. Se eu analisar na parte de cima, aqui, ó, eu terei que o meu campo magnético ele vai rotacionar no sentido horário. Eu tenho que na parte superior e na parte inferior, o sentido da rotação ele vai ser invertido. Mas esse não é o meu objetivo ao analisar o campo magnético em um solenoide. O meu objetivo ao analisar o campo magnético em um solenoide é visualizar o campo magnético gerado no centro do meu solenoide. O campo magnético gerado no centro do meu solenoide, ele pode ser considerado até um campo uniforme. Por que um campo uniforme? Porque a sua intensidade vai ser muito grande no seu interior. E ao analisarmos essa intensidade no seu interior, podemos até considerar nulo a intensidade do campo magnético gerado na parte inferior, já que a diferença entre o campo magnético no interior do solenoide ela é muito maior do que a intensidade do campo magnético gerado no seu exterior, na parte externa do meu solenoide. Então,
podemos considerar teoricamente como o campo magnético externamente do meu solenoide como um campo magnético nulo.